determinados partidos políticos, e assim podíamos o dizer, e partidos como, por exemplo, a Frelimo, que usa muito o clientelismo, e se quisermos perceber bem, há muitos empresários que são pró-Frelimo e para ganharem vantagens. E se quisermos também sermos mais específicos, e podemos assim afirmar quais são as empresas que apoiam a Frelimo em troca do poder, do posicionamento econômico e a oferta de bens materiais, e para terem a melhor posição social, econômica, até política. E se formos ver, como por exemplo, a altura da produção dos materiais eleitorais, e sempre ganham as mesmas empresas, mas não o fazem pura e simplesmente porque querem ganhar o lucro. O fazem em favorecimento deste partido que está no poder, para amanhã irem buscar a melhor posição na sua empresa. Posição em que sentido? Descontos nos impostos, ou a sonegação de determinados impostos a favor do Estado. Estas empresas, muitas das vezes, são aquelas, como disse antes, na produção do material eleitoral. Há um certo lote que se produz e se entrega oficiosamente à instituição. Mas depois há um outro lote que é produzido e é posto em cima da mesa quando quisermos falar da fraude, como por exemplo, e este favorecimento a este partido no poder tem consequências, tem consequências graves, porque este partido no poder vai ter que drenar determinados fundos para esta empresa que o ajudou a chegar no poder. Esta empresa que produziu o maior lote de camisetas, ainda que sem a qualidade necessária, mas produziu, encheu e inundou a praça política, a praça nacional. Nós podemos dar aqui um exemplo. Por que é que a família Cidade, como por exemplo, para sermos mais claros, de tanto apoiar o partido, vemos a família Cidade no polo da governação neste país. O que está a acontecer? É a troca de favores que este empresário fez a este partido. Não é possível que de tantas empresas capacitadas e com qualidade na produção de materiais não sejam eleitas, e consequentemente temos uma única que é eleita para a produção destes materiais. Há aqui um question mark. Mas também podemos encontrar aqueles empresários que nas reuniões do partido vão comprar uma caneta por 1 milhão de meticais. Mas depois, este indivíduo ou essa empresa
ganha benefícios extraordinários, merece deste favor atribuído a este partido. Podemos negar que há o clientelismo exacerbado neste partido. A minha resposta é que não há, sim, o clientelismo exacerbado. E isto lesa a comunidade empresarial no seu todo, lesa a sociedade moçambicana no seu todo. Então, este partido hipoteca as suas políticas para dar garantias a um punhado de pessoas, a um punhado de empresa. É desta forma como eu entendo o que é ser um partido clientelista. Este partido até recebe ordens destas empresas. Um partido político recebe ordem de empresas privadas? De empresas privadas. Não falaríamos apenas da África, de Moçambique. O que fez cair o Zuma, o que é? Não é aquele empresário que drenou milhões e milhões para o partido em troca do posicionamento empresarial. O Zuma quase que não tomava decisões inerentes ao partido ANC, mas havia aquela família que estava dentro do partido, na presidência, que orientava sobre como o Jacob Zuma devia orientar a política econômica naquele país. Isto é muito grave e não é apenas o problema daquele partido, é um problema do qual a sociedade devia se pronunciar, devia fazer questionamentos, porque o desvio econômico para um determinado grupo lesa a pátria. Lesa a pátria. Aquele grupo que está na governação não toma decisões que provém da sua consciência, não tomam decisões de acordo com as necessidades do país, mas toma decisões provenientes deste grupo que captura o partido, que captura o Estado. Isto é grave. É grave. Nós podemos voltarmos para nós. Peço que a produção coloque na janelinha as definições e vai treinando com o logotipo dos partidos na janelinha. Acha que as mega empresas em Moçambique que não pagam o imposto, podes procurar saber, entender e fazer entender à sociedade por que é que aqueles que detêm o monopólio menos contribuem. Por aí pode-se compreender ou não que temos um governo capturado por estas mega empresas, que deviam contribuir tanto para o país e contribuem tão menos, mas satisfaz as necessidades de um grupinho que está no partido, que está no poder. Então, nós temos que termos uma capacidade, uma visão futurista. Se estas coisas estão a acontecer no nosso país, o que é que a sociedade no seu todo devia fazer para desencorajar estas práticas, para desencorajar o clientelismo que acaba capturando o Estado moçambicano? Então, a Frelimo é um partido clientelista. Se nós quisermos, e tivemos o Jean Bustan, que capturou o Estado moçambicano. Tivemos as dívidas ocultas, cujos equipamentos que fomos buscar nas Arábias
menos serviram para o país. Como é que podemos entender isto? Vamos negar que o Estado, o governo, e não foi capturado? Então, temos que olhar para estas situações com o olho de ver e nos perguntarmos por que é que um país tão rico quanto o nosso não consegue desenvolver-se, não consegue responder à ansiedade dos moçambicanos, dos jovens, porque está capturado. Ok. Yeah. Doutor Justino, também obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Temos aqui a seguinte questão: os partidos políticos no nosso belo país são mercantilistas, clientelistas ou oligárquicos? E na nossa tela iniciamos pelo Partido Frelimo. Peço que coloque na linha os partidos, faz favor. Iniciamos com a Frelimo, temos a seguir Podemos, Renamo, MDM, Nova Democracia e por último Anamola. Eu peço que possamos neste momento analisar a Frelimo em o que se enquadra o Partido Frelimo neste momento. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores da Tua TV e todos os internautas espalhados pelo mundo inteiro que estão a acompanhar esse programa nesta hora. Pois bem, quanto à questão que me apresenta, estava a ouvir aqui a dissertação do meu parceiro de painel, que já também aproveito a oportunidade de lhe cumprimentar, o Dr. Manique, e ele estava exatamente a explanar com exatidão o que é que está a acontecer a nível dos partidos no nosso país. E eu vou me cingir, sobretudo, para o Partido Frelimo, que é o partido de vanguarda, entre aspas, não é? Aquele partido que está a dirigir o país desde a independência nacional, este país que não está a conseguir remar contra a maré. Eu sempre tenho dito que Moçambique alcançou a independência em 1975, com alguns países no mundo que hoje já são muito diferentes em termos econômicos que o nosso país. Vou falar de Singapura, vou falar da Costa Rica, são países praticamente desenvolvidos. Nós, com a riqueza que nós temos, com a abundância de recursos naturais que nós temos, com a bênção da costa marítima gigante, cerca de 2.600 quilômetros, com os rios que nós temos, com os lagos internos que nós temos, não estamos a conseguir obter quase nada. Os nossos recursos, pura e simplesmente, são vendidos, até porque quando eu falo de venda, estaria aqui a beneficiar a linguagem, são contrabandeados para o estrangeiro e com pouco proveito do povo moçambicano e do Estado moçambicano. Por quê? Por causa das subfaturações, por causa dos desvios, etc, etc. Então, o clientelismo é uma forma manifesta do Partido Frelimo, porque nós podemos voltar um pouco atrás e verificar os contratos que foram feitos com os megaprojetos. Já tinha dito aqui alguns dias atrás, falei do caso do contrato da Sasol, que a África do Sul, portanto, os empresários que detêm a Sasol na África do Sul, até tiveram que meter prostitutas para poder corromper as mentes dos nossos concidadãos que foram fazer exatamente a assinatura dos contratos. E sublinhei também que nessa altura houve alguém que participou nesta assinatura, disse que, olha, nós quando fomos para lá, disseram que nós não íamos discutir o contrato, nós íamos assinar os contratos. Pelo que o nosso chefe, quando chegamos na sala, disse, senhores, nós viemos aqui para assinar o contrato, não para discutir o contrato. E o que nós fizemos foi pegar as esferográficas e rubricar os contratos, houve aquela troca formal e acabou-se. E cada um recebeu os tais $100.000 que foram aqui confessos, não é, para alguém, e voltaram para o país. E o que é que está a acontecer com a Sasol? Qual é o benefício direto que tem Moçambique com a Sasol? O gás é muito mais caro em Moçambique, que é o país produtor, do que na África do Sul, que é o país que compra. Acontece o mesmo com a nossa eletricidade, não é? É muito mais cara em Moçambique do que no Zimbábue, no Malau, que são os países que compram
aliás, a eletricidade em Moçambique. A própria África do Sul compra a eletricidade em Moçambique. Eu não vejo uma família comum, não é, que possa viver no tempo de inverno, aquecer a casa todo dia, ou utilizar fogão elétrico todos os dias. Não é possível, porque a fatura que ia aparecer, talvez com o seu salário, não era capaz de poder pagar. E depois, temos várias situações que exemplificam que aqui há exatamente a questão do clientelismo. Por quê? As negociações dos vários contratos, geralmente, são feitos na base de corrupção. E sempre são as mesmas empresas, os mesmos empresários que acabam conquistando exatamente vários contratos. Na construção de estradas, nas obras públicas, sempre acontece exatamente isto. Então, o que é que nós podemos deduzir? É, de fato, um partido clientelista. Agora, os outros partidos, quanto a Renamo, o MDM, o Anamola, eu não posso falar muito do Anamola porque é um partido novo. Não, e que vamos dizer assim, a Anamola é o último partido. Até permita-me, depois passarei para o Dr. Manique, já que foi breve, podemos passar para o Podemos. Como é que avalia o Podemos? Bom, o Podemos entra na corrida eleitoral pelo trespasse da CAD, não é? Houve um contrato que foi assinado entre o presidente Manecas Daniel e o presidente... Está-me a fugir o nome. Dizia? Não. Do Podemos. Exatamente, o Forquilha. Na Manhissa. E o que é que aquilo significava? Como a Frelimo, entre aspas, não é? O Conselho Constitucional e a CNE proibiram a CAD de concorrer, era preciso encontrar um partido que pudesse assessorar o Venâncio a nível parlamentar. E então, nas negociações que nós fizemos, o Podemos foi o partido eleito. Mas, na verdade, se formos observar aquilo que tem estado a acontecer nos últimos dias, chegamos à conclusão de que o Podemos também é um partido clientelista. E por quê? Está lá para responder à vontade de alguém. E isso é notório. Às vezes até há contrapés dentro do próprio partido. A nível da Assembleia da República, vimos o caso de um deputado que foi fazer inspeção a um hospital, não é? E acabou sendo reprimido pelo seu próprio presidente. Injustamente. É preciso sublinhar isto. Injustamente. Por quê? Porque o governo não gostou e aquilo que aconteceu lá também não gostaram. E eu acho que quando alguém vai fazer inspeção a uma certa instituição, não precisa de dar pré-aviso que eu venho no dia X para vir te inspecionar. Porque certamente que vai preparar tudo de modo a dar um figurino diferente daquilo que é o normal. Então, esse deputado foi muito bem visto na fotografia, está de parabéns, mas o seu presidente contrariou. E isso mostra que exatamente aqui também há clientismo. Ou seja, era preciso dar satisfação a quem lhe facilitou estar naquele lugar, não é? Porque a questão do clientelismo tem a ver também com os proveitos. O que é que a pessoa ganha? O que é que a pessoa ganha quando faz um certo favor? Talvez não estejam a perceber-me devidamente. Por quê? Porque dizia eu que o Podemos alcançou o Parlamento na base da CAD. Mas, estando já na Assembleia da República, o Podemos já não corresponde-se com a CAD. Corresponde-se com o governo. E é aqui onde está exatamente a necessidade deste clientelismo. Quando alguém depois começa a pregoar que nós estamos a trabalhar e nós temos a certeza de que no próximo mandato estaremos presentes e em grande escala, sabendo de que para poder alcançar o lugar, não é, recebeu apoio de alguém que nunca mais correspondeu. Porque acha que em Moçambique o voto não serve, quem coloca exatamente os partidos na Assembleia da República é a CNE e o Conselho Constitucional. E ele tem razão, de fato. Mas será que o povo vai deixar que isso seja assim?
Eu penso que não. Então, Podemos também clientelista. é clientelista, sim senhor. Ok. É clientelista. Pergunta passar para o Dr. Manique. Dr. Manique, como é que avalia o Partido Podemos? O Partido Podemos, quanto a mim, está entre as duas posições, clientelismo e Oligarco. oligárico. Ok. O que é que significa? Significa que este partido que concentra o poder num punhado de pessoas, as decisões do partido não são discutidas em maioria e buscar-se consensos. O poder está entre o presidente, secretário-geral e meia dúzia de pessoas mais próximas. É aquilo que estamos a assistir exatamente agora. Mas para responder este desiderato do clientelismo que é imputado por quem está no poder. O Podemos... Ser um oligarco porque tem que responder o clientelismo que é imposto pelo partido que está no poder, que é a Frelimo. Que é a Frelimo. E se tu fores analisar profundamente, vais entender que o poder está concentrado em uma meia dúzia de pessoas. Há várias reclamações dentro do Podemos que não acompanham as decisões tomadas por um grupinho de pessoas. É isto que está a criar a maior convulsão política dentro deste partido. É um partido que se fecha em meia dúzia de pessoas e demandam orientações cujos membros desconhecem. Há um aspecto. Diga, doutor Queria Justiça. recordar aqui a questão dos 219 milhões que se dizia que o Dr. Forquilha recebeu. Há muita dizer, não, porque não recebeu, era mentira. Mas é verdade. É verdade porque na altura o Dr. Forquilha apareceu no nosso escritório da CAD, ali na Romos, e ele afirmou de que o valor entrou na sua conta, mas sumiu sem deixar rastros. Agora, se é verdade ou não que ele disse, mas ele disse. Forquilha foi ao vosso escritório da Foi CAD. ao nosso escritório da CAD, na Romos, porque até havia exatamente um plano de partilha desse valor com a CAD. Vindo de onde 19 milhões? Esses 219. 219 milhões saíram dos empresários. Eu recordo uma reunião que aconteceu exatamente no Indico Village, não sei se está recordado o Dr. Manique, não é? No Indico Village, estava lá o Zuma, que era na altura o presidente do coisa da CTA. CTA, exatamente. E estava lá o falecido, estamos a esquecer, esse que era dono das bombas, faleceu em Portugal, fugiu-me o nome. Mas ok, o Kamal. E então disseram que nós temos dinheiro para distribuir, mas queremos no máximo 7 partidos. Então vocês vão tentar organizar-se e tragam-nos o nome de 7 partidos, temos dinheiro para distribuir, que é para poder estar do lado do partido no poder. Isso passou. Então, quando o Dr. Forquilha recebe os 219 milhões, significa o quê? Que vai passar a aceitar as instruções dos outros. Na cena dos 7 partidos que este empresário disse precisava. Exatamente. Sabiam quais eram os outros 6 partidos? Foram depois procurados, porque até houve uma discussão ali dentro, alguns que disseram que não. Eu não posso citar aqui os nomes, mas alguns disseram que não, nós não aceitamos isso. Outros disseram, não, precisamos de dinheiro, não sei o que, não sei quantos. Houve uma discussão enorme. E por isso que esse tal valor, talvez mais tarde, o grupo que forneceu voltou a retirar, não tenho a certeza. Então, Forquilha depois foi ao vosso escritório e disse que recebeu 219 milhões. Disse que recebeu, sim, e que ia exatamente partilhar com a CAD. Uma parte ia dar algum valor à CAD, porque havia necessidade de continuarmos a trabalhar juntos. Mas aquilo foram palavras que depois desapareceram. Eu acho que ele deve estar a ouvir-me, alguém deve estar a gravar, ele conhece-me perfeitamente, quem sou eu. Eu não estou aqui para mentir para o povo moçambicano, só falar aqui a verdade. Dr. Manique.
É interessante isto, porque fazendo a colação ao que dizia o doutor Justino, nós vimos screenshots que circulavam no Facebook. Os membros da Frelimo detonaram o Forquilha com essa informação que depois aparecia no Facebook. A Frelimo usou como uma arma e expôs que Podemos receber o dinheiro, foi isso? Sim. Okay. Sim. Porque a informação circulou nos Facebooks. Não tenho mais que afirmar fora aquilo que eu vi, li no Facebook. É assim, um partido que se fecha num cubico de entre 3, 5 pessoas e tomam decisões ou impõem decisões à maioria, é um partido oligárquico. É um partido que não age em consciência plena, não age de acordo com o manifesto do partido, mas sim amando de um partido que esteja acima ou que algumas empresas drenam dinheiros para que este partido defenda o posicionamento dessas mesmas empresas. Já falamos aqui desta empresa da produção dos lingotes na Matola, estamos a falar da Total Energy, estamos a falar de várias outras empresas. Quando a tomada de posições não parte da maioria, pare suspeito, porque algo estranho corre embaixo do tapete, como é o caso do Podemos. Na primeira aparição do Podemos na Assembleia da República, disseram que nós estamos aqui orgulhosos porque estamos diante dos nossos pais e nós, como filhos, vamos aprender dos nossos pais. Olhando de forma crítica esta afirmação, o Forquilha estava a dizer que está a reboque do partido Frelimo. E, evidentemente, é isto que temos vindo a acompanhar. Se aparece um secretário-geral a acusar a posição da liderança em como é uma liderança não transparente, há valores não declarados, então estamos a dizer que este partido é oligárquico, pela forma como se posiciona, pela forma como toma as decisões e de forma não transparente, para melhor dizer. Isto contribui para o desenvolvimento do país. É porque nós, quando falamos de um partido político, estamos na esperança de que este partido influencie positivamente para que haja lisura na governação, para que haja transparência na governação. E se você vem e chancela aquilo que está errado na governação, significa que você é um partido clientelista, em que você, tudo o que faz, espera receber ordens de alguém superior economicamente a si. Esta é a forma de ser e estar deste partido. Mas também Arnamo não escapa, não foge à regra, que simula estar a realizar conferências nacionais com uma meia dúzia de dirigentes para embrulhar todo um partido, ou seja, todo o segmento do partido.
estamos fora do clientelismo neste partido, em que as decisões vêm do presidente, do secretário-geral, e com uns pingados na Assembleia da República para impor milhares e milhares de membros na extensão de todo o país. Vamos negar que este partido é oligárquico e as pessoas estão ali a troca de dinheiro. Fecham os olhos aos desmandos porque não querem hipotecar os ganhos que teriam ao longo do mandato. Então, isto é grave. É gravíssimo. E como disse bem, é difícil falarmos neste momento do partido Anamola. Ainda não temos esgotado aqui a Renamo. Dizer que a Renamo é um partido oligárquico, mas nós temos aqui uma Renamo que provavelmente nós temos. Diz que há um grupinho simplesmente que está bem, que tem tido benefícios, há um grupinho que toma decisões. É verdade indeterminado. Sim, é. Sendo um partido que titula-se pai da democracia. Olha, é assim. Todos aqueles que estavam próximos do Ossufo, quando o Ossufo perdeu demasiadamente números na Assembleia da República, todos aqueles que o apoiavam para assegurar a sua cadeira na Assembleia da República tornaram-se inimigo daquele porque acham que o Ossufo toma decisões unilaterais. É isto que estamos a ver com o Muxanga, é isto que estamos a ver... Muxanga apoiava o Ossufo? Apoiava, sim. Apoiava, de olhos fechados. Não via esses erros quando ocupava alguns cargos? Eu quero acreditar que sim. Quer dizer, nós temos pessoas que estão no partido pelo benefício próprio. E estes apoiam o líder que se assiste por 6 pessoas. Fazia parte daquele grupinho dos influentes que tomam decisões. Onde é que está a Ivone, como por exemplo, ainda que agora esteja no diálogo inclusivo? Onde é que está o Macuiana? Onde é que está o Manuel Bissopo? Onde é que estão? Quer dizer, todos os nomes sonantes da Renamo, quando se impunham para a reorientação do partido, foram expurgados. Então vinga a posição daqueles que são fiéis deste líder. O que é um sistema oligárquico? É que este não é amplo, não é aberto, é um grupo confinado, restrito, que toma decisões e faz com que os outros assinem por baixo, sigam aquelas orientações que não provêm dos estatutos, que não provêm do programa do partido. Então, este líder pode ter compromissos com outras instituições que impõem ordens para que este partido cumpra. Nós estamos a ver o Renamo a morrer. Vocês pensam que é o pensamento apenas do Ossufo Momad de matar o partido? É pensamento da Renamo ver, do partido Renamo ver o partido a reboque e a sucumbir?